Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Nós iremos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos aqui estudar Apocalipse capítulo 1, do versículo 5 ao 8, certo? Bem, nós paramos aqui no versículo 5, vamos dar continuidade. Diz da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Isso já foi explicado, né? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Bem, vamos explicar aqui o final do versículo 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É importante frisar que o autor do livro do Apocalipse é o mesmo autor do quarto evangelho, da primeira, da segunda e da terceira epístola de João. E veja que João, ele dá uma ênfase muito grande ao amor, tanto no evangelho como nas suas epístolas e também aqui no livro do Apocalipse. Então, nós vemos claramente aqui quando ele diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então veja, vocês se lembram do que João disse no Evangelho de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Então veja que ele sempre, nos Evangelhos, nas suas epístolas, ele foca o amor. Então veja, o amor de Deus por nós, o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus pelos pecadores. Veja, ele diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Veja que o filho do trovão foi transformado no apóstolo do amor. E João, com essa experiência, ele mostra a ação poderosa de Deus na vida dos seus servos. Veja, e nós podemos ver aqui, ele diz também, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, ele diz mais aqui: e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Veja, Cristo nos libertou, Cristo nos salvou, ele nos fez nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Veja que o poder humano, o governo humano, e entendendo aqui o contexto, a gente sabe claramente que escravizava, faziam dos homens escravos. Jesus Cristo já faz ao contrário, Jesus Cristo os liberta. Então veja, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Veja, enquanto os governos humanos escravizam, Jesus liberta e faz dos seus reis e sacerdotes, coloca os seus em posição de honra. Veja, contrastando aqui os governos humanos que escravizam, enquanto Cristo liberta e faz dos seus reis e sacerdotes. Veja, nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele glória, poder para todos sempre. Amém. Isso mostra que a ele é a glória e o poder para todos sempre. E os governos humanos que recebem as glórias
e as honras humanas são governos falíveis, são governos que passarão, são governos que perecerão, mas Jesus Cristo, ele sim permanece. A ele a honra, a glória e o poder para sempre. Veja, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Nós podemos aqui interpretarmos essa passagem com uma complexidade muito grande. Só que nós procuramos aqui ser breve, né, nesses vídeos, porque o Apocalipse ele tem várias linhas de interpretação. Tem a escola futurista, tem a escola preterista, tem a escola historicista, tem a escola idealista, né? Então, para falarmos sobre essas escolas e os pensamentos de cada uma delas, levaria muito tempo. Mas vamos aqui ser breve. Quando ele diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Como o Apocalipse é um livro simbólico, é um livro figurado, onde 95% do Apocalipse não se interpreta como ler, então aqui nós podemos ver apresentações de figuras. Aqui pode não estar se referindo à vinda escatológica de Cristo, mas pode estar se referindo à vinda de Cristo em juízo, certo? Entendendo muito bem, a vinda de Cristo em juízo. Por quê? O Senhor muitas vezes é descrito no Antigo Testamento, nos profetas, como aquele que vem nas nuvens para julgar, para fazer justiça, certo? Então, justamente o texto do Apocalipse traz uma linguagem simbólica, né, para descrever, né, que Jesus Cristo viria justamente naquela geração para exercer juízo sobre aqueles que o crucificaram e que depois perseguiram também os seus. Então veja que ele diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Esse olho verá pode ser uma figura de linguagem, né, como uma demonstração do juízo de Deus que será visível a todos. Até os mesmos que o transpassaram, ou seja, está dizendo que os que o transpassaram iriam presenciar isso, né? Até mesmo os que o transpassaram e todas as tribos da terra. Essa terra não está se referindo ao mundo inteiro, mas a Eretz Israel, ou seja, todas as tribos de Israel. Todas as tribos se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele segue no versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E aqui nós vemos quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega. O que é o alfa e o ômega? É a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então Jesus está dizendo que ele é o primeiro e ele é o último. Amém? Então veja, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aqui ele demonstra a sua eternidade, certo? O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja a descrição, o Todo-Poderoso. Demonstra, né, que ele é verdadeiramente Deus, é o Deus, o Todo-Poderoso. Como João também diz, lá na sua carta, ele diz que, 1 João 5, 20, né, diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Então, veja a descrição aqui do livro do Apocalipse. Então, amados irmãos, que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe.